Aprender com os erros de outras pessoas é uma forma inteligente de evitar sofrimento, perdas e escolhas que podem trazer consequências dolorosas. Muitas experiências difíceis poderiam ser evitadas se observássemos mais atentamente os caminhos percorridos por quem veio antes de nós. Ao longo da vida, cada erro se transforma em uma oportunidade de crescimento, maturidade e transformação pessoal. Grande parte do que entendemos sobre relacionamentos, emoções e propósito nasce das experiências vividas, das quedas e também das lições adquiridas com o tempo. Quando alguém compartilha aquilo que viveu, está oferecendo um caminho para que outros amadureçam sem precisar passar pelas mesmas dores. Muitas pessoas sofrem porque colocam sua felicidade totalmente nas mãos dos outros. Criam expectativas silenciosas, alimentam cobranças internas e acabam frustradas quando as pessoas não correspondem ao que imaginavam. Isso gera relacionamentos desgastados, conflitos constantes e uma sensação contínua de vazio emocional. A maturidade surge quando entendemos que nossa vida não deve depender da aprovação ou das atitudes alheias. Precisamos aprender a construir relações saudáveis, baseadas em respeito, liberdade, propósito e responsabilidade emocional. Pessoas maduras inspiram, apoiam, ajudam no crescimento dos outros e compreendem que relacionamentos fortes são construídos com equilíbrio e não com dependência emocional. Quem vive preso às expectativas dificilmente encontra paz verdadeira. Já aqueles que desenvolvem sabedoria emocional conseguem construir conexões mais leves, saudáveis e duradouras. Muitas vezes, as pessoas criam expectativas exageradas sobre quem está ao redor delas e acabam cobrando algo impossível de ser alcançado. Quando isso acontece, os relacionamentos se tornam pesados, cansativos e emocionalmente doentes. Há pessoas que esperam dos outros respostas, atitudes e perfeições que simplesmente não existem na realidade. Em certos momentos da vida, é necessário estabelecer limites com sinceridade e maturidade. Precisamos aprender a dizer, de forma respeitosa, que não conseguimos corresponder às projeções criadas pelos outros. Ninguém deve viver preso à obrigação de atender expectativas irreais. Cada pessoa precisa ter liberdade para ser quem realmente é, oferecendo o melhor de si, sem carregar o peso de personagens inventados. Um dos grandes perigos da vida é aceitar a imagem fantasiosa que projetam sobre nós. Quando alguém passa a viver para alimentar admiração, reconhecimento ou status, perde sua autenticidade. A fama, a influência e a exposição podem fazer com que as pessoas criem versões irreais sobre líderes, figuras públicas ou referências espirituais, esquecendo que todos continuam sendo humanos, limitados e sujeitos às mesmas dificuldades da vida. Com o tempo, a realidade sempre aparece. A convivência revela imperfeições, limitações e humanidade. Isso não diminui o valor de ninguém. Apenas mostra que não devemos idolatrar pessoas, nem construir nossa fé ou esperança sobre figuras humanas. Muitos ambientes religiosos e institucionais também falham ao formar líderes, preparados apenas para a aparência, discurso e desempenho externo, mas sem ensinar caráter, cuidado com pessoas e desenvolvimento de novos líderes. Liderança verdadeira não se constrói apenas com títulos ou posições, mas com serviço, responsabilidade, exemplo e capacidade de investir no crescimento dos outros. Ao longo dos anos, muitos projetos, igrejas, equipes e movimentos começaram com entusiasmo e grandes sonhos. Algumas pessoas permaneceram firmes no propósito, enquanto outras se perderam no caminho por criarem expectativas irreais sobre líderes, ministérios ou resultados imediatos. Quando colocamos nossa esperança totalmente em homens, inevitavelmente surgem frustrações. Por isso, maturidade é aprender a enxergar as pessoas com equilíbrio, valorizando suas qualidades, mas sem transformá-las em ídolos.
Relacionamentos saudáveis nascem quando existe verdade, humildade, responsabilidade emocional e compreensão de que ninguém é perfeito. Quando uma pessoa passa a alimentar expectativas irreais sobre os outros, entra em um ciclo emocional perigoso. Primeiro surgem sonhos exagerados sobre o futuro, sobre quem ela gostaria de se tornar e sobre aquilo que espera receber das pessoas ao redor. Aos poucos, começa a colocar sobre os outros a responsabilidade de transformar sua vida e suprir todas as suas carências emocionais. Muitos desejam que alguém os transforme completamente, resolva seus conflitos internos, cure suas inseguranças e os faça alcançar um nível extraordinário de realização pessoal ou espiritual. Quando isso não acontece, nasce a frustração. A decepção cresce porque ninguém consegue corresponder às fantasias criadas na mente de outra pessoa. Em diversos relacionamentos, amizades, lideranças e ambientes espirituais, isso acaba gerando mágoas profundas. Algumas pessoas passam a comparar suas vidas com a dos outros, sentem inveja do sucesso alheio e vivem insatisfeitas, acreditando que foram esquecidas, rejeitadas ou injustiçadas. Em vez de construírem o próprio caminho, tornam-se críticos constantes, exigindo reconhecimento, atenção e validação. Com o tempo, esse comportamento produz isolamento emocional, tristeza, ressentimento e amargura. A pessoa começa a culpar todos ao redor por sua dor. Aqueles que não ajudaram, que não reconheceram, que não corresponderam ou que não atenderam às expectativas criadas. O problema é que muitas vezes essas cobranças nasceram de projeções irreais e não da realidade. Maturidade emocional significa compreender que ninguém possui a obrigação de preencher em todos os nossos vazios ou carregar o peso das expectativas que criamos. Cada pessoa oferece aquilo que possui, dentro de suas limitações humanas. Muitos aprendem essa lição apenas depois de viver grandes frustrações. É comum perceber com o passar do tempo que parte do sofrimento veio de esperar dos outros algo que eles nunca prometeram entregar. Quando entendemos isso, deixamos de viver presos à cobrança e começamos a desenvolver relacionamentos mais saudáveis, equilibrados e verdadeiros. Pessoas maduras aprendem a admirar sem idolatrar, a amar sem controlar e a conviver sem transformar expectativas em exigências impossíveis. É assim que nasce uma vida emocional mais leve, livre e saudável. Muitas pessoas usam a palavra maldição para descrever fases da vida em que tudo parece dar errado. É aquela sensação de viver cercado por fracassos, perdas, dores e situações que fogem do controle. Alguns chegam a acreditar que existe algo invisível impedindo qualquer área da vida de prosperar. Relacionamentos, finanças, trabalho, emoções ou vida espiritual. Porém, muitas dificuldades não surgem por acaso, nem podem ser atribuídas automaticamente a fatores espirituais. Em diversos casos, as consequências aparecem a partir das próprias escolhas, atitudes e comportamentos repetidos ao longo do tempo. Toda decisão produz resultados positivos ou negativos. Existem situações em que as pessoas quebram princípios básicos da vida, ignoram limites saudáveis e depois culpam terceiros, o destino ou até Deus pelas consequências que enfrentam. Assim como alguém que desrespeita regras no trânsito e acaba sofrendo um acidente, muitos sofrimentos também nascem da negligência, da impulsividade e da falta de responsabilidade emocional. Nos relacionamentos acontece algo parecido. Quando uma pessoa cria expectativas exageradas, faz cobranças constantes e deposita sobre os outros a responsabilidade de suprir todas as suas necessidades emocionais, ela começa a construir relações pesadas e desgastantes. Aos poucos, amizades, casamentos e vínculos familiares vão sendo contaminados por pressão, críticas, frustrações e ressentimentos. Esse comportamento cria um ambiente tóxico. A convivência deixa de ser leve
e passa a ser marcada por cobranças excessivas, insatisfação constante e desgaste emocional. Em vez de gerar proximidade, produz afastamento. Muitas vezes, a própria pessoa alimenta esse ciclo sem perceber. Quanto mais exige, controla e espera a perfeição dos outros, mais destrói os relacionamentos que poderiam ser saudáveis e profundos. Depois, acaba sofrendo as consequências daquilo que ela mesma ajudou a criar. A maturidade começa quando entendemos que somos responsáveis pelas atitudes que cultivamos diariamente. Não podemos controlar as pessoas, mas podemos mudar nossa forma de agir, nossas expectativas e a maneira como lidamos com os outros. Relacionamentos saudáveis nascem do equilíbrio, da responsabilidade emocional, do respeito aos limites e da capacidade de amar sem transformar expectativas em cobranças destrutivas. Existe uma diferença importante entre confiar em alguém e depender completamente dessa pessoa para encontrar segurança, sentido ou felicidade. Muitas vezes, textos bíblicos que falam sobre confiar no homem são interpretados de forma extrema, como se ninguém pudesse ser digno de confiança. Porém, viver em sociedade exige confiança mútua em diferentes níveis. Confiamos em familiares, amigos, profissionais, líderes, professores e em muitas pessoas no cotidiano. Quando entramos em um avião, acreditamos na capacidade do piloto. Quando deixamos nossos filhos na escola, esperamos que eles sejam cuidados com responsabilidade. Em um casamento saudável, marido e esposa constroem confiança ao longo dos anos por meio de atitudes, caráter e fidelidade. O problema não está em confiar de maneira equilibrada, mas em transformar alguém na base absoluta da nossa esperança, estabilidade emocional ou propósito de vida. Quando uma pessoa deposita todas as suas expectativas em outra, cria dependência emocional e acaba se frustrando inevitavelmente. A verdadeira confiança nasce de relacionamentos construídos com tempo, convivência, coerência e responsabilidade. Ela não significa idolatrar alguém, nem esperar perfeição humana. Nenhuma pessoa consegue suprir completamente as necessidades emocionais, espirituais e existenciais de outra. Por isso, relacionamentos saudáveis precisam ser construídos com equilíbrio. É importante admirar pessoas, aprender com elas e caminhar ao lado delas, mas sem criar expectativas irreais ou transformar seres humanos em figuras perfeitas. A confiança madura é baseada em caráter, integridade, compromisso e constância. Ela cresce naturalmente quando existe respeito, verdade e responsabilidade nas relações. Já a dependência exagerada gera cobranças, frustrações e sofrimento. O equilíbrio emocional surge quando entendemos que podemos confiar nas pessoas de forma saudável, sem colocar sobre elas um peso que ninguém conseguiria suportar. Assim, os relacionamentos se tornam mais leves, sinceros e duradouros. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia daqui sem agir. Ao se inscrever no canal Universo da Fé, você passa a receber palavras que podem fortalecer sua fé, transformar sua mente e ajudar você a enfrentar momentos difíceis da vida. Muitas pessoas estão perdendo direção espiritual, esperança e crescimento porque ignoram conteúdos que poderiam mudar completamente sua caminhada. Então já deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas. Comente: eu recebo essa palavra para fortalecer sua fé, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não permita que o algoritmo esconda de você mensagens que podem trazer cura, sabedoria e transformação para sua vida espiritual. Faça parte do Universo da Fé e caminhe conosco nessa jornada de crescimento com Deus.